Gente, quinta-feira, 5 de setembro, Fórum Mídias de hoje começa com a notícia, viu, Ivan e Melo? Jornalismo pode dar cadeia, viu? Cuidado. Os Estados Unidos, governo Biden, aplica sanções à Rússia. A acusação é de que a Rússia está tentando manipular a opinião pública antes das eleições. Que coisa, hein? O alvo é a Russia Today, gente. A Russia Today é a empresa estatal russa que foi banida, né? O Ocidente. Então, assim, o Ocidente tem critérios muito interessantes sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Eu acho, vejo, assisto a RT, né, aqui em casa. É uma das emissoras que eu mais assisto. Assisto também a Fox, a CNN. É uma emissora que faz um jornalismo com um viés, com um olhar do governo russo. Por que não assisti-la? Mas, além de ter sido banida, agora ela foi acusada formalmente porque é uma forma de usar nas eleições. As eleições que estão se aproximando, a coisa está muito apertada, e um dos pontos da campanha da Kamala Harris e dos democratas é acusar o Trump de ser uma espécie de cãozinho de colo do Vladimir Putin. Isso tem pegada na opinião pública, porque o Trump faz um discurso contra a guerra na Ucrânia. Então, ontem, os departamentos de Tesouro e da Justiça dos Estados Unidos, foi anunciado pelo procurador-geral Merrick Garland, eles fizeram denúncia contra 2 funcionários da RT que moram... na verdade, eles moram em Moscou, mas eles foram acusados de tentativa de lavagem de dinheiro pela lei de registro de agentes estrangeiros, dizendo o seguinte: eles são agentes estrangeiros, não são jornalistas. E aí ele disse: o povo americano tem o direito de saber quando uma potência estrangeira está tentando explorar a livre troca de ideias do nosso país para espalhar sua própria propaganda, fazendo jornalismo, meu filho. Ô, Azenha, isso está me lembrando um antigo samba de Breque, do Moreira da Silva, em que ele cantava assim: na subida do morro me contaram que você bateu na minha nega. Isso não é direito. Bater numa mulher que não é sua, parece isso aí dos Estados Unidos. Como é que eles querem manipular? Quem pode manipular aqui somos nós. Quem são os russos querendo fazer isso? Bom, enfim, quem são os acusados? Bom, primeiro, eles dizem que a editora em chefe, Margarita Simonian, e a subeditora-chefe, Elizabeth Brodskaya, as duas da Russia Today, fazem parte de uma campanha de informação. Elas foram mencionadas, essas duas foram alvos de sanções. E aí tem mais 2 funcionários da RT, que aí são jornalistas mesmo. A acusação do Garland contra Konstantin Kalashnikov, que nome, e Helena Afanassieva, que é o seguinte: eles teriam tentado, com 10 milhões de dólares, contratar uma empresa no Tennessee para publicar e disseminar conteúdo pró-Rússia. Na verdade, é uma empresa, isso é dito pela Russia Today, é uma empresa que para fazer redes sociais, a RT nos Estados Unidos. Assim como a Fórum pode contratar alguém para fazer suas redes sociais, empurrar para frente o conteúdo da Fórum. Tem muita gente que faz isso, né? Tem veículo aqui no Brasil de imprensa que faz isso com o seu próprio pessoal. Tem veículo que usa terceiros. Contrata uma empresa: você vai cuidar das minhas redes sociais. Bom, aí diz a acusação: essa empresa contratou influenciadores para compartilhar conteúdo em suas plataformas. As informações eram frequentemente consistentes com o interesse da Rússia, óbvio, né?
E aí falam que o interesse era amplificar as divisões domésticas dos Estados Unidos. Sabe por quê, Melo? É porque, assim, a RT faz uma cobertura e ela fala em pobreza dos Estados Unidos, ela fala em racismo nos Estados Unidos, e ela dá voz a muita gente que não tem voz nos Estados Unidos. Mas eles não aguentam a liberdade de expressão que eles pregam, sabe? É incrível. O Kalashnikov, ele é o vice-chefe do Departamento de Projetos de Mídia Digital da RT, e a Afanassieva é uma produtora da rede. Então, os dois foram indiciados nos Estados Unidos, esses dois. Não vão ser presos, né, porque eles moram em Moscou, mas é mais uma propaganda. E a Maria Zakharova, que é essa porta-voz que aparece na foto aí do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que é uma pessoa muito agressiva nas redes sociais, fala bem, né? Ela falou: isso aí é o declínio da democracia liberal. E ela acusou os Estados Unidos de fazer o que os Estados Unidos acusam a Rússia de fazer, que é uma campanha de informação que já foi preparada há muito tempo, segundo ela, como o último estágio do ciclo eleitoral. É óbvio que é isso. Isso acontece agora, no dia 4 de setembro, gente, imagina, acontece no dia 4 de setembro, a eleição está aí, logo adiante. Então, dizem, né? Isso já aconteceu na eleição anterior, dizendo que a Rússia interferiu. Nunca houve prova concreta e absoluta de interferência russa, se nunca houve batom na cueca. Se a Rússia tenta ou não interferir, não dá para dizer, né, gente? Os Estados Unidos tentam ou não interferir, a gente não sabe o que os Estados Unidos estão aprontando nos bastidores. Eles têm um histórico de interferir na vida doméstica de outros países, eu não preciso dizer para vocês. A China interfere, a China faz ações de relações públicas. É óbvio. Todo grande país faz, a Alemanha faz, o próprio Brasil faz. Me lembro quando escrevi um artigo num jornal, um dia trago isso para vocês, escrevi um artigo no jornal de Nova York, quando eu morava lá, falando da criminalidade do Rio, o presidente da Embratur queria minha cabeça, pediu minha cabeça na Rede Manchete, na época. É assim que funciona o mundo. Enfim, encerrando. Este aqui, que é o Scott Ritter, que é um ex-inspetor de armas da ONU, é muito conhecido pelas fortes posições que ele tem contra o governo Biden e a guerra na Ucrânia. Ele anunciou ontem que está se afastando dos empregos que ele tem, tanto na Russia Today quanto no Sputnik, porque ele está sendo investigado pelo FBI. Podem contar, esse aí vai ser o próximo preso pelos Estados Unidos, o grande defensor da liberdade de expressão. Por quê? Por causa da opinião dele. É claro, porque ele tem canal no YouTube, ele tem programa no YouTube, ele já foi à Rússia. Esse aí pode colocar, vai ser o próximo preso pela liberdade de expressão dos Estados Unidos. Scott Ritter, marquem minhas palavras. Ele anunciou ontem, pediu demissão dos empregos, porque ele sabe que ele corre o risco de ser preso. Azenha, só um comentário sobre a questão do Russian Today, o RT, né? Ele é bloqueado aqui na União Europeia desde 2022, né? Vale dizer. Aqui, eu estou na Alemanha, né? Quando eu recebo um link do RT, por exemplo, você tenta abrir, dá uma página de erro. Não rola de jeito nenhum, nem mesmo as filiais do RT em outros países. Então, por exemplo, você tem o RT em espanhol, não abre. Né? Não só o RT, como o Sputnik, né? Sputnik News, que é outro veículo russo. Né? A alegação da União Europeia para banir o Russian Today aqui do bloco seria que o Russian Today espalha desinformação para justificar a ofensiva militar russa na Ucrânia. Lembrando que a União Europeia é grande apoiadora da Ucrânia nesse conflito com a Rússia, né? E todo e qualquer tipo de conteúdo que eles considerem pró-Rússia é prontamente banido aqui. Isso é uma coisa muito complicada.
E isso tem acontecido um pouco também aqui na Alemanha com relação ao conflito Israel-Palestina, né? Posicionamentos pró-Palestina na Alemanha, vez ou outra, também são alvo de cerceamento, tal como manifestações aqui. É bem complicado. Pode falar, Zé. Só lembrando, o RT também é banido nos Estados Unidos. Então, essa ação que está sendo processada é uma ação do RT nos seus canais de redes sociais. Vocês podem olhar nas redes sociais, eles têm canais. Eu não sei se eles estão, por exemplo, no X, eu não sei se tem perfil. Agora o X não está aqui presente, mas eles têm um canal no Telegram, que ainda pode ser visto nos Estados Unidos. No X, né? No X tinha. Eu não lembro de ter visto, mas eu sigo eles no Telegram. E o Telegram está disponível nos Estados Unidos ainda. Então, eles fazem ações em redes sociais, uma vez que eles tinham um grande estúdio em Washington, Ivan, para fazer transmissões ao vivo. Fecharam o estúdio, né? Você tem o RT em russo, você tem o RT em inglês, você tem o RT em espanhol. Né? É como se fosse a Telesur, a EBC brasileira, a BBC. Al Jazeera, né? Tem a Al Jazeera no mundo árabe. E agora aqui na Europa, até mesmo página do Twitter mesmo, né? Não tem nada. Eles tinham perfis no Twitter, hoje você entra lá, conta retida, aparece a mensagem, conta retida. E aparece lá a cláusula da lei da União Europeia que bloqueou todos os canais do RT aqui no bloco. Helder, sigo ele no Telegram, é isso, Helder. Sim. Eu também sigo, Helder. Meu jeito quando vem uma manchete, eu traduzo para entender do russo. É isso aí. Isso aí. Bom, vamos lá, falar um pouco agora de mídias sociais, né? Voltar ao assunto Elon Musk. Eu acabei de comentar sobre o banimento do RT na Europa, né? Eu trago uma notícia aqui envolvendo Elon Musk e Europa, né? Vejam só, na Europa, no bloco europeu, o Elon Musk, com a sua rede social X, acatou a legislação local agora, uma decisão de ontem, uma legislação sobre coletas de dados de usuários para alimentar a sua ferramenta de inteligência artificial. Né? Vejam como são as coisas. A gente já tinha comentado aqui que o Elon Musk, por exemplo, acatou decisões na Índia, né, sobre o X, sobre banimento de um documentário da BBC, né, outros países ele também já acatou determinações judiciais para remover conta, mas no Brasil ele acha que pode fazer o que quiser, né. Vejam só, essa não é uma notícia antiga, essa é uma decisão de ontem. O Elon Musk, o X do Elon Musk, concordou com uma determinação dada pela Comissão de Proteção de Dados da Irlanda, que é onde fica sediado o principal órgão de proteção de dados da União Europeia, né? Ele acatou essa decisão de parar de coletar informações pessoais do usuário, porque isso estava sendo feito, né? Uma coleta de informações sensíveis dos usuários do X, para treinar os seus chatbots, que é um robô de inteligência artificial, batizado de Grok, né? Isso é uma exigência dos órgãos reguladores da União Europeia que foram para cima do X, né? Enquadraram a empresa do Elon Musk e, depois de muita discussão, ele se comprometeu em excluir os dados pessoais que já tinham sido coletados das pessoas, dos usuários, e parar. Não pode fazer, não vai fazer mais coletas. Esses dados foram coletados entre 7 de maio e 1º de agosto desse ano, né? Essa disputa começou quando a Comissão de Proteção de Dados, que é o DPC, né, na sigla em inglês, apresentou ao Tribunal Superior da Irlanda uma ação para impedir essa coleta de dados por parte do X, né? Esse órgão de proteção de dados na Irlanda é o principal regulador da União Europeia para a rede social X, né? E fica sediado ali na Irlanda mesmo, né? E aí essa é uma decisão inédita. Nunca um órgão regulador na Europa tinha tomado uma decisão dessas contra o X do Elon Musk, e lá, diferente do Brasil, ele acatou. Pode passar o slide, por favor, Azenha? Aí eu relembro, também pode passar aqui, eu já comentei isso. No próximo, eu gostaria de relembrar que, para além dessa decisão agora, que foi acatada pelo Elon Musk, tem outros processos rolando contra o X na União Europeia,
e a rede social corre, sim, o risco de ser bloqueada no bloco, nos países que integram a União Europeia, né? O que fez a declaração mais contundente com relação a esse tema foi esse cara que está aparecendo aí na foto, que é o Sandro Gozzi, que é um eurodeputado, né, parlamentar do Parlamento Europeu. Ele é um francês que está no Parlamento Europeu, e ele, em uma entrevista recente ao jornal italiano La Repubblica, falou com todas as letras que o X pode sim ser banido da União Europeia caso Elon Musk não respeite a legislação local, né? Legislação local essa que, assim como as decisões do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, visam coibir desinformação e discurso de ódio. Aqui a gente não está falando mais de coleta de dados pessoais, que foi a decisão anterior que eu havia citado. Aqui a gente está falando de um problema muito parecido com o do Brasil, que é desinformação e discurso de ódio, né? Olha só a frase exata do eurodeputado. Se Elon Musk não cumprir as regras europeias sobre serviços digitais, a Comissão Europeia pedirá aos operadores continentais que bloqueiem o X. E o Sandro Gozzi, este eurodeputado, havia afirmado que a violência online sempre leva à violência offline e que a extrema-direita esconde a sua violência por trás do falso discurso de liberdade de expressão. Então, veja aí, ele tocou no ponto, né? O Elon Musk acusa o ministro Alexandre de Moraes de ditadura e ele justifica, né, a sua conduta de fora da lei com essa muleta falaciosa da liberdade de expressão. E o Sandro Gozzi fala exatamente sobre isso, né, que a extrema-direita esconde essa violência atrás desse discurso falacioso de liberdade de expressão. E aí, só para enlaçar essa questão da União Europeia, mais ou menos ali na mesma semana que o eurodeputado Sandro Gozzi deu essa declaração, falando que o Elon Musk que o X pode ser banido na União Europeia, né? Uma semana antes, o Thierry Breton, que é comissário europeu para o mercado interno e serviços, que é o órgão da União Europeia que regula serviços como de mídias sociais na União Europeia, ele fez um alerta ao Elon Musk sobre a necessidade do dono do X, né, do X, cumprir as obrigações legais previstas na DSA, que é a sigla em inglês para Leis de Serviços Digitais da União Europeia. Esse alerta, feito pelo Thierry Breton, foi feito pouco antes daquela live recente que o Elon Musk fez com o Donald Trump, né, através do X, né? O Thierry Breton fez a seguinte postagem no próprio X, antes da live do Elon Musk com o Trump, porque ele previa que aquela live ia gerar uma série de desinformação, aquilo ia ser transmitida na União Europeia, né? E aí ele diz o seguinte: as obrigações da DSA, que são as leis de regulação, né, na União Europeia, aplicam-se sem exceções de discriminação à moderação de toda a comunidade de utilizadores e do conteúdo do X, incluindo o próprio Musk, enquanto utilizador com mais de 190 milhões de seguidores, que é acessível aos usuários da União Europeia. Estaremos extremamente atentos a quaisquer provas de violações da DSA e não hesitaremos em utilizar plenamente o nosso conjunto de instrumentos, incluindo a adoção de medidas provisórias, se necessário, para proteger os cidadãos da União Europeia de danos graves. O Thierry Breton falou sobre isso no contexto das manifestações violentas que haviam acontecido no Reino Unido, né, baseadas em fake news que circularam no X, né, quando houve o assassinato de jovens e acusaram um outro jovem que está preso, né, o autor dos assassinatos, de ter alguma ligação com o Islã, de ser muçulmano, que era tudo mentira, né? E aí começou uma onda de xenofobia no Reino Unido, uma onda de protestos anti-imigração, xenofóbicos, violentos, baseados em postagens falsas no X, né? E aí, então, o diretor da Comissão Europeia para esse assunto, né, fez esse alerta ao Musk, e nessa mesma esteira vem o eurodeputado e diz que o X pode, sim, ser banido da União Europeia, né? Então, o mundo está atento. E aí, só para finalizar, pode passar para o próximo slide, Azen, eu trouxe aqui uma pesquisa que saiu ontem, que mostra... tem dados muito interessantes que mostram que a maior parte dos brasileiros acha que o Alexandre de Moraes está certo nesse embate com o Elon Musk, né? Tem vários dados essa pesquisa, mas esse é um dos principais dele, né? Que diz que 49,7% da população brasileira
está ao lado de Moraes nesse embate aí, enquanto 43, né, está bem dividido, mas numericamente aqueles que concordam com Moraes são maioria, e 43,9% defendem aí o Elon Musk. Essa é uma pesquisa Atlas Intel, que saiu ontem, né? Por outro lado, a maior parte, só que quase empatado, discordam da decisão específica de bloquear o X, né? 50,9% dos entrevistados discordam do bloqueio do X, enquanto 48,1% concordam, é um número expressivo, né, para uma medida, eu diria, impopular, né, porque muita gente usa o X, você ter 48% de apoio ao bloqueio é um dado muito interessante, né. Por outro lado, tem um outro número aqui que chama muito atenção, que é o seguinte, 48,9%, a maioria, afirma que Musk deveria sim ter acatado as ordens judiciais dadas pelo Alexandre de Moraes no sentido de bloquear ou suspender contas de investigados. Afinal, foi o não cumprimento dessas ordens judiciais e o não pagamento das multas impostas pelo não cumprimento dessas ordens judiciais que o Moraes determinou o bloqueio do X. Se o Musk tivesse cumprido essas decisões anteriormente, né, não haveria necessidade de bloquear o acesso à rede social. Então, 48,9% da população diz que o Musk deveria ter cumprido as ordens, enquanto 37,6%, ou seja, a minoria, acha que não, que ele está certo em desobedecer, né, as ordens da justiça brasileira. Então, assim, apesar de toda a grita que a gente vê por aí, acusação de censura e tudo mais, né, a gente tem uma boa parte da população brasileira endossando as decisões do ministro Alexandre de Moraes nesse embate com Elon Musk, e não é mais nenhum tipo de unanimidade que o Elon Musk seja um defensor da liberdade. Na verdade, nunca foi, né? Mas é uma narrativa que, pelo visto, não colou no Brasil para além das bolhas bolsonaristas, né? Esse papo de que Musk é defensor da liberdade de expressão só cola na bolha bolsonarista, que não passa dos 30%. Melo e Azenha. Hello. Regime arcaico de Cuba não se recupera da pandemia. Folha de São Paulo de hoje. Sempre o fantasma do comunismo de Cuba, Venezuela. O fantasma do comunismo, o espantalho do comunismo. A crise sanitária piorou indicadores da atividade precária há décadas, com o controle autoritário da produção pelo governo. Como sempre, eles falam do governo cubano como uma ditadura e que o centralismo comunista é que é a causa da desgraça de Cuba. Vamos para o outro slide, por favor. O embargo mantido pela Casa Branca é contraproducente, já que não moveu Cuba rumo à democracia e fornece um pretexto à ditadura. Veja bem que frase de dar torcicolo em girafa. O embargo mantido pela Casa Branca é contraproducente. Mais na frente nós vamos ver até onde vai esse embargo, qual o alcance dele. Já que não moveu Cuba rumo à democracia e fornece um pretexto à ditadura, ou seja, para que esse embargo não está dando certo, porque nem Cuba virou uma democracia e eles ainda têm uma desculpa, não é o... Agora vamos para o próximo slide, por favor. Aqui é uma matéria do Brasil de Fato. A Michele de Mello não é minha parente, de outubro de 2022. Cuba denuncia prejuízo de 154 bilhões de dólares por bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. Vamos para o outro slide. O embargo total foi oficialmente imposto no dia 3 de fevereiro de 1962, há 62 anos atrás. Os Estados Unidos embargaram Cuba, bloquearam o acesso de Cuba pelo então presidente John Kennedy,
como represália pela Revolução Socialista de 1959. De lá para cá, o bloqueio contra a ilha tornou-se uma política de Estado dos Estados Unidos que é recrudescida, ou seja, piorada com o passar dos anos. Durante a administração de Donald Trump, foram impostas 243 medidas coercitivas unilaterais, incluindo travas para estadunidenses que queiram realizar turismo na nação caribenha, bloqueando até o turismo. E vamos lembrar que Cuba passou, como todo o planeta, pela pandemia da Covid, tendo que se virar sozinha. Né? Lá embaixo, entre as medidas do embargo, está a proibição de que Cuba comercialize com o dólar a nível internacional e que adquira tecnologia ou equipamentos com mais de 10% de componentes fabricados nos Estados Unidos. Ou seja, qualquer coisa que tenha mais de 10% de componente fabricado nos Estados Unidos não pode ser vendido, não pode ser fornecido a Cuba, não apenas pelos Estados Unidos, mas por qualquer país, porque as sanções dos Estados Unidos são direcionadas também aos países que, porventura, comercializem com Cuba. Tal o alcance do embargo. Próximo slide, por favor. Dezenas de bancos negam serviços a Cuba por medo de multa dos Estados Unidos, além da perseguição direta a transportadoras, a companhias de navegação marítima, seguradoras e empresas de logística em geral, o que encarece em até 30% a importação de combustível, relatou o ministro cubano. Ou seja, um pequeno país sufocado, e a culpa do que acontece lá é do regime cubano. Eles é que não sabem, o comunismo é que não sabe administrar. Vamos ao próximo slide. Justamente por conta da emergência sanitária da Covid, Cuba direcionou mais de 184 milhões para o setor de saúde e tornou-se o primeiro país da América Latina a desenvolver uma vacina própria contra a Covid, porque não era permitido que fosse vendida vacina para Cuba, a não ser a vacina russa, que podia chegar lá. As vacinas que tivessem componentes dos Estados Unidos e outros países que são aliados dos Estados Unidos, Cuba que se virasse, e eles se viraram fazendo a própria vacina. Ainda que a biomedicina cubana produza 60% dos medicamentos consumidos na ilha, as autoridades enfrentam dificuldades de importar componentes usados na fabricação dos remédios. De acordo com o relatório, 375 pacientes estão na fila para poder colocar marca-passos e outros 200 esperam por cirurgias cardiovasculares que não podem ser realizadas por falta de materiais cirúrgicos que não são produzidos em Cuba pelo embargo. Imaginem como seria Cuba hoje se nós pudéssemos dispor destes recursos. O bloqueio não é uma política republicana, é a conduta prática atual das autoridades estadunidenses. Quer dizer, a má fé de se escrever, fazer uma crítica, sem levar em conta o imenso bloqueio a Cuba. Eu me lembro de um filme daquele diretor dos Estados Unidos, aquele polêmico, aquele cineasta polêmico que fez um filme sobre a medicina cubana. O Michael Moore? Isso, Michael Moore. Ele tem um filme que ele mostra pessoas dos Estados Unidos que estavam indo procurar atendimento médico em Cuba, porque nos Estados Unidos o atendimento médico é caríssimo. E as pessoas se espantavam quando chegavam lá em Cuba, sendo cidadão dos Estados Unidos,
eram atendidos pelos médicos gratuitamente, como cidadão cubano, como acontece aqui no Brasil. Uma pessoa dos Estados Unidos sofreu um acidente aqui no Brasil, ele é atendido pelo SAMU, pelos hospitais públicos, e o SUS, o atendimento é gratuito, ele não paga nada por isso. Então, você fazer uma crítica a Cuba e dizer que apenas o embargo serve de desculpa, francamente, é muito cinismo, né? Paulo Coppola reage que a Folha não tem nem mais pudor em ser abertamente parcial e reacionária. Conceição Lima, é uma barbaridade, os Estados Unidos são tiranos. Giovanni Monteiro conta uma história de uma criança cubana que ganhou um concurso internacional. O prêmio era uma câmera fotográfica, mas não pôde receber porque a câmera tem partes feitas nos Estados Unidos. O Mauro Lopes, acho que esteve lá recentemente, não sei se é verdade. Ele pode nos dizer. E eu, uma hora dessa, gente, embora não seja no Fórum Mídia, mas eu queria falar no Fórum Café um dia, se o Mauro me convidar, sobre o escopo dos bloqueios internacionais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos bloqueiam centenas de milhares de... Vocês viram hoje da Russia Today que eu contei. Se fizer a lista, os Estados Unidos sancionam o planeta inteiro, usam isso como arma de guerra. Está convidadíssimo. Convidadíssimo. Desde já, semana que vem vamos falar disso. De fato, estive em Cuba agora, é visível, você vê na rua. É um país, sabe assim, o pessoal que é do campo, você tem um cavalo fogoso, que você vai com freio puxado. Cuba é isso, né? Cuba é isso. Venezuela, a mesma coisa. Imagine, gente, o Brasil, se durante 60 anos, o Brasil, esse país aqui, durante 60 anos, você não pudesse ter contas do país em bancos internacionais, se você não pudesse exportar, se você não pudesse importar, o que seria desse país 60 anos depois? É um milagre que Cuba continue a existir, na verdade. É um milagre. Viu, Mauro? Existem agora, os americanos fazem as sanções secundárias. Ou seja, eles estão ameaçando bancos chineses que têm negócios com a Rússia de bloquearem as ações desses bancos em outros mercados, que não os Estados Unidos. É o que aconteceu, por exemplo, com essa ideia do Musk, de tomar os aviões. Extraterritorialidade. Você tinha que trazer um dia um especialista em direito internacional para falar isso, porque os Estados Unidos estão aplicando a sua lei no planeta inteiro. Isso não existe, Mauro Lopes. Eles estão aplicando o princípio da extraterritorialidade. A lei é nossa, a nossa Constituição vale na Rússia, na China, em todos os nossos aliados, pelo menos, porque a gente vai lá, pressiona, eles cumprem a nossa Constituição. É absurdo. É como o Musk falou lá no golpe da Bolívia. Vamos dar golpe sempre que quisermos. Lide com isso. É isso aí. Gente, amanhã continuamos. Semana que vem vamos ter um entrevistado especial no Fórum Café. Luiz Carlos Azenha, para falar dos bloqueios. Vamos ter Luiz Carlos Azenha entrevistado sobre bloqueios aqui no Fórum Café na semana que vem. Ivan, Melo, Azenha, até amanhã, gente. Até amanhã. Valeu,